em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 17. Por gentileza, a igreja se coloca de pé. Ou melhor, capítulo 7, versículo 1 a 17. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 17. Amém? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon e da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém. Por favor, podem tomar assento. Irmãos, o capítulo 7 de Apocalipse é a resposta que os ímpios fizeram em Apocalipse capítulo 6 e versículo 17. E quem poderá subsistir? Lembramos, irmãos, que o final do capítulo 6 revela o 6º selo, e no 6º selo nós temos aqueles cataclismas de magnitude terrível que vão acontecer nesse dia, nesse período, que é o período da grande tribulação, chamado também da ira do Cordeiro, o grande dia da sua ira. E eles perguntaram: e quem poderá subsistir? O capítulo 7 fala sobre aqueles que vão subsistir durante esse terrível período da história da humanidade. Nós estamos tratando aqui da 70ª semana de Daniel. Nós estamos tratando aqui do período da grande tribulação. O capítulo 7, irmãos, é a primeira passagem, chamada passagem parentética
dentro do livro de Apocalipse. Tem 7 dessas passagens que são passagens parentéticas. A primeira se encontra no capítulo 7 de Apocalipse, que nós vamos estudar hoje à noite. O que é uma passagem parentética dentro do Apocalipse? Tudo aquilo que não está falando sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças é passagem parentética. São 7 dentro do livro de Apocalipse. Essa aqui é a primeira. Queridos irmãos, nós temos aqui 2 visões. A primeira visão, o apóstolo João, ele vê 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. É uma forma de falar, irmão. Todo mundo aqui sabe que a terra é redonda e não tem canto. É uma forma de expressão, é uma forma de falar. Então, nos 4 quadrantes da terra, ele viu 4 anjos em pé. E esses anjos estavam segurando, detendo os 4 ventos da terra. Na Bíblia existe uma ciência chamada numerologia. Os números têm significado na Bíblia. E o número 4 é o número da terra. O número 4, irmãos, é o número da totalidade da terra. 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo, segurando os 4 ventos. Ventos aqui são símbolo de juízo. Ventos aqui são símbolo de devastação. Ventos aqui são símbolo daquilo que virá sobre o mundo. Então a primeira visão é de 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Depois ele vê do lado do Oriente. O lado do Oriente é o lado do nascimento do sol. Um anjo voando e bradando em grande voz. Prestem atenção, irmãos, olhem para cá. Um anjo bradando vindo do lado do sol, do lado do Oriente. Oriente é o nascente, Ocidente é o poente. Oriente é o leste, Ocidente é o oeste. Ok? Para nós nos situarmos do lado do Oriente ou do lado do nascente, vem um anjo bradando com grande voz aos 4 primeiros anjos e dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar e nem árvore alguma, até que hajamos assinalado na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, irmãos, a primeira visão, ela é desses anjos. A primeira visão, ela mostra que o mundo estava preparado para receber os juízos de Deus. 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Eles recebem uma ordem de outro anjo para que não soltem os ventos, ou seja, os juízos, e não danifiquem a terra, nem o mar, nem árvore nenhuma, até que sejam assinalados os servos do nosso Deus. Ok? Agora nós vamos para uma segunda visão. Uma segunda visão. Essa segunda visão, irmãos, é a visão de 2 multidões. Uma multidão, irmãos, ela é de judeus, que fazem parte das 12 tribos de Israel. O texto é bem claro que a primeira multidão, ela é uma multidão de judeus. Esses judeus, eles serão assinalados, eles serão marcados. Geralmente os crentes, quando se fala do Apocalipse, sabem sobre a marca da besta.
mas dificilmente, irmãos, eles ouviram falar sobre a marca de Deus. Ela aparece no capítulo 7, a marca da besta só aparece no capítulo 13, versículos 16 e 17. Então, nenhum juízo virá ao mundo nesta parte, enquanto essa multidão não for assinalada, marcada, selada na sua fronte com o sinal de Deus. E esse anjo que bradou aos 4 anjos dos 4 cantos da terra, ele tem o sinal de Deus. O sinal é o anel de selar. Ele traz o anel de selar para selar essas pessoas. O selo, irmãos, ele fala de preservação. Nós já vamos olhar o selo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no período da tribulação. Daqui a pouquinho nós já vamos entrar nesse sentido. Eu estou dando a panorâmica aqui para os irmãos poderem compreender. Então a primeira multidão, irmãos, é uma multidão de 144 mil. Até tem uma religião, irmão, aí, que sai pregar por aí, são bastante insistentes até, batendo nas portas, e, enfim, falando sobre os 144 mil. Para eles, irmãos, são 144 mil, gente, que vão para o céu. São 144 mil que vão ser salvos. E eles dizem que fazem parte do texto da palavra de Deus. É claro, irmão, que são 144 mil judeus e dá a descrição de cada uma das tribos que pertencem a esses judeus. Então não pode aplicar isso aqui para gentil, porque daí está torcendo o texto da palavra de Deus. Essa segunda visão, que é a visão das duas multidões, elas dividem opiniões entre os estudantes da Bíblia. O livro de Apocalipse, irmãos, ele não é um livro fácil. O livro de Apocalipse, assim, ele não é um livrinho assim, desculpe a expressão livrinho, é um livro assim, tão fácil de interpretar. Por exemplo, o gênero literário de Apocalipse, irmão, ele não é uma biografia, não é um evangelho. Ele não é um gênero epistolar, ele não é uma epístola. Então, ele é um gênero apocalíptico, cheio de simbolismo, cheio de linguagem, irmão, que muitas vezes não é literal, é figurada, é simbólica. E aqui se divide as opiniões entre muitos estudiosos da Bíblia. Uns acreditam que os 144 mil fazem alusão a todos os crentes que são preservados por Deus em todos os tempos. Eu, particularmente, tenho dificuldade para crer nisso, porque coloca bem claro ali que são judeus. Segundo, a primeira multidão, irmãos, é uma multidão, 144 mil pessoas, com certeza é uma multidão. Mas é uma multidão numerável, é uma multidão que está sendo computada aqui, são 144 mil. A segunda multidão, irmão, é uma multidão incontável. A primeira é contável, 144 mil, pronto. A segunda multidão é incontável. A primeira é de judeus, a segunda é de toda a tribo, língua, povo e nação. Então são gentios. A primeira multidão está na terra, a segunda multidão está diante do trono de Deus no céu. Ok? A primeira ainda não havia, gente, passado pela morte. A segunda já estavam com palmas e roupas brancas na presença do Senhor. São duas multidões diferentes, comprovando uma grande verdade, que ainda no meio dos juízos de Deus, da grande tribulação, a graça de Deus, irmãos, levará muitos ainda à salvação. Recapitulando, rapidinho. Primeira visão, 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os ventos, que significam juízos.
um anjo vem até eles bradando que não façam mal nem à terra, nem ao mar, nem à árvore alguma, até que sejam assinalados os servos do nosso Deus. E depois a segunda multidão que está diante do trono do Senhor. O que nós podemos aprender dessa passagem, desse texto da palavra de Deus? O que nós podemos aprender disso aqui? Primeira lição: Deus sempre escolheu e selou um povo para si. Deus sempre escolheu e selou um povo para si. No Antigo Testamento, os judeus, nós vemos, irmãos, Deus se revelando no Antigo Testamento mais aos judeus do que aos gentios. Existem gentios salvos? Existem, mas são minoria. No Antigo Testamento, irmãos, a salvação para os judeus é a maioria. Mas nós temos Jó, nós temos Ruth, nós temos Raabe, nós temos Naamã, nós temos, mas são pessoas, irmãos, individuais, são minoria. Então a salvação no Antigo Testamento, na maioria, é de judeus, na minoria é de gentios. O Novo Testamento já muda o quadro. A maioria da salvação no Novo Testamento é de gentios e a minoria é de judeus. E na grande tribulação, judeus e gentios, tanto judeus quanto gentios serão salvos. Alguém pode dizer, mas 144 mil selados diante do mundo todo parece pouco, mas Israel é só uma nação, gente, diante do mundo inteiro. Então, diante dos povos, tribos, línguas e nações, obviamente o resto é o maior número. Mas a grande tribulação, gente, ela vai trazer uma multidão de almas ao Senhor. A grande tribulação trará uma multidão de almas ao Senhor. Por anos e anos se ensinou o contrário fora da palavra. Fora dos ensinamentos da palavra do Senhor não tem valor, irmão. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo ensinou aquele que fala e fale de acordo com os oráculos de Deus, tem que falar de acordo com a palavra. Não adianta falar coisa que está fora da palavra, não tem valor. Mas como foi muito tempo falado, irmão, muito tempo, aquilo que muito é repetido, irmão, ainda que não seja verdadeiro, no final passa por verdade. Então, primeira lição que aprendemos: Deus sempre escolheu e selou um povo para si. Antigo Testamento, judeus. Novo Testamento, judeus e gentios. Na tribulação, nós vamos ter os judeus e os gentios. Olha só, no Antigo Testamento, quem abre a Bíblia, por favor, Êxodo capítulo 12, versículos 12 a 14. Vamos lá, gente, vamos abrir a Bíblia? Estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Êxodo 12, 12 a 14 e depois Ezequiel capítulo 9, versículo 1 a 6. Um, dois, três. Quem encontrou, se coloque de pé e faça a leitura bem forte. 12 a 14 de Êxodo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será
Amém. E Até celebrarei aí. com solenidade ao Senhor Amém. nas vossas gerações. Celebrarei por estatuto perpétuo. Amém. Obrigado, irmão Joaquim. Irmãos, Egito, Deus está visitando o Egito com juízo. Os deuses do Egito estão sendo julgados por Deus. Os deuses falsos estão sendo julgados pelo único e verdadeiro Deus. O Egito está sendo posto em estado de calamidade. Mas o Senhor colocou um sinal sobre o seu povo. Existe um. E o anjo destruidor, quando vê o sinal, salta por cima. Daí vem a palavra Páscoa. Peshach. Peshach significa saltar. A palavra Páscoa significa pular em hebraico. Saltar. O anjo via a casa que tinha a marca do sangue e dava um salto em cima da casa e ia para a próxima casa. Se ele chegasse na casa e não tivesse a marca do sangue, ele entrava e o primogênito morria. Mas na casa que tivesse o sinal, ele saltava por sobre a casa. Então, existia um sinal que fazia a diferença entre o povo do Senhor e aqueles que estavam debaixo do juízo. Guarde isso com você. Existia um sinal que fazia a diferença entre o povo do Senhor e quem estava debaixo do juízo. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 a 6. Eu vou fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Irmãos, esse texto está demarcando a destruição de Jerusalém em 586. Mas olha a visão maravilhosa que o profeta teve. Então me gritou nos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos... Irmão, quem foi preservado no ano 586, o ano da destruição de Jerusalém? Quando os exércitos de Nabucodonosor entraram furiosamente na cidade, devastando e matando aqueles que foram assinalados por Deus. Mas não é um sinal visível, não é um sinal que dava para ver, mas Deus conhecia quem suspirava, quem gemia, quem sofria por causa da iniquidade e do pecado que se cometia dentro da cidade. Antes, irmãos, dos intendentes que traziam as armas de destruição, destruir, entrar e destruir a cidade, foram assinalados aqueles que seriam guardados, livrados dessa destruição. Então Deus assinalou no Antigo Testamento, sim ou não? Sim, para guardar de juízos terríveis. Ok? Será que existe, irmão, algum tipo de sinal no Novo Testamento? Será que existe algum tipo de selo no Novo Testamento? Existe. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, e Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos lá.
O que nós podemos aprender desse capítulo é que Deus sempre escolheu e selou um povo para si. Quem lê para nós? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 e depois capítulo 4, versículo 30. Quem encontrou? Fica de pé e faz a leitura. Entrem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também que fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Talvez nem todos ouviram, olha só. Em quem também vós estáis, Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Existe um selo? Sim. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Os crentes são selados com o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, o que significa o selo? Propriedade. Nos dias do apóstolo Paulo, no porto, a pessoa, ela comprava suas mercadorias, e as mercadorias iam ser enviadas pelos navios, e o proprietário marcava toda a sua mercadoria, toda a sua propriedade com o seu selo. Quando ele voltava para embarcar aquela mercadoria, tudo que era dele era separado e era levado para outro lugar. O Senhor selou o seu povo com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele precisa estar atuante na vida do crente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é uma força, irmão. Ele não é uma influência. Tem uma determinada religião aí que chama o Espírito Santo de força ativa de Deus, de influência. O Espírito Santo não é força, irmão. O Espírito Santo não é influência. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Uma pessoa divina que vive dentro dos crentes, dentro dos salvos. O Espírito Santo vive nos salvos. O Espírito Santo, irmãos, pode estar alegre com uma pessoa. O Espírito Santo pode estar feliz com uma pessoa. Um dia eu preparo uma palavra falando sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo, irmão, ele se alegra, o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando o Espírito Santo é entristecido, irmão, ele pode ser retirado de uma pessoa. Por que o Espírito de Deus se retirou de Saul? O Espírito de Deus estava sobre a vida do rei Saul. Por que o Espírito de Deus se retirou dele? Porque ele começou a desobedecer, ele começou a pecar, ele fechou os ouvidos para Deus, ele ficou insensível, ele entristeceu o Espírito de Deus, ao ponto que o Espírito de Deus se retirou da sua vida. E vocês conhecem a história, depois que o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul, um espírito mau, um demônio, uma obra maligna se apoderou da sua vida. E de homem cheio da graça de Deus, ele virou um perturbado. Perturbado, irmão. Agora é um crente perturbado. Já houvera sido cheio da graça de Deus, até profetizado no meio dos profetas, mas agora era um perturbado, porque o Espírito do Senhor havia se afastado, havia se retirado dele. Existe um selo, irmão. Esse selo está presente no Antigo Testamento, selando e preservando, assinalando as pessoas para serem preservadas do juízo de Deus. Esse selo, irmão, ele está presente no Novo Testamento, na era da graça, selando os crentes, irmão, para o dia da redenção.
selando os crentes para o dia do arrebatamento. Por isso, o crente deve viver em comunhão com o Senhor. E nos dias da grande tribulação, esse sinal, esse selo, ele vai ser colocado. Ele vai ser colocado primeiramente em 144 mil. São 12 mil de cada tribo de Israel. São 12 tribos de Israel, vezes 12. Então nós temos 144 mil selados. Alguns pregam, irmãos, que eles serão testemunhas mártires. O texto aqui não fala diretamente sobre isso, mas lá no capítulo 14, no capítulo 15 de Apocalipse, dá a entender isso. Que esses, irmão, escutem, judeus que vão se converter depois do arrebatamento. Se eles se convertessem antes do arrebatamento, irmãos, eles subiram no arrebatamento. Então eles vão se converter depois do arrebatamento. E segundo muitos pensam, eles vão pregar a palavra de Deus. Eles vão, irmãos, ser uma espécie de missionários durante esse período. Então, em primeiro lugar, Deus sempre escolheu e sempre selou um povo para si. No Antigo Testamento, na Era da Graça, e também haverá pessoas que serão seladas durante esse período da tribulação. Irmãos, pelo menos as primeiras pragas não têm poder sobre essas pessoas, não atingem essas pessoas, vão ser livrados, vão ser guardados. Você pode crer, irmão, que Jesus pode te guardar dessa praga que está assolando o mundo? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Está morrendo gente, está infectando, está um monte de coisa. Mas a gente consegue crer, irmão, consegue acreditar que Deus tem poder para nos guardar. Não é que a gente seja melhor que os outros, irmão, mas a gente consegue confiar na graça e na misericórdia de Deus. Primeira lição: Deus sempre escolhe e sela um povo para si. Sempre há um remanescente. Segunda lição: não há salvação fora do sangue de Cristo. Nunca houve. Nem no Antigo Testamento, nem agora e nem no período da tribulação. A salvação, irmão, tem sua base no sacrifício de Jesus. Não tem outro tipo de salvação, gente. Olha só. No Antigo Testamento, essa verdade é largamente ilustrada através de tipos e através das cerimônias sacrificiais. Aquele animalzinho que era sacrificado e aquele sangue que era derramado sobre o altar. O apóstolo Paulo diz que ele é sombra, ele é figura dos bens futuros. O que aquilo ali quer dizer, pastor? Ele aponta para algo maior, para algo superior. O sangue daqueles animais aponta para o sangue de Jesus. Irmão, o sangue daqueles animais aponta para o sangue de Jesus. O Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. Agora, como é que Deus faz, irmão? Como é que Deus faz? Com essa ordem que Ele deu. Todos são pecadores, irmão. Deus não quer que todo mundo morra. Então, como é que Deus faz? Quem peca, morre. Todos pecam, mas Deus não quer que todo mundo morre. Deus faz a doutrina da substituição. Escute, é muito simples de entender. Deus
faz o sistema de sacrifícios em que o pecador, irmão, ele acha um substituto no seu lugar, um animal, irmão, que não pecou, inocente. O animal tinha que ser sem marca, sem mancha, não podia ser quebrado, porque o animal representava Jesus, e ele levava aquele animal, o sacerdote atava ele no altar e imolava, degolava, derramava o sangue sobre o altar. A pessoa que ia oferecer colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal na hora de imolar. Transferência simbólica, irmão, simbólica dos seus pecados para o animal. O animal morria e Deus aceitava a morte do animal pelo pecador. O animal ficava morto. Até, irmão, que Jesus viesse. Quando Jesus veio, irmão, Deus não quis mais sacrifício de animal. Ele recebeu o sacrifício do seu próprio Filho. O sacrifício de Jesus. Então a salvação no Antigo Testamento, irmão, ela é basada na fé. Por que eles ofereciam aquele sacrifício? Porque eles criam. Em primeiro lugar, ele entendia que ele era pecador. Ele entendia que ele tinha que reparar aquela situação de pecado. Então ele oferecia o sacrifício. O sacrifício, irmãos, aplacava a ira de Deus. Ele era expiado, irmão, através daquele sacrifício, e Deus se tornava propício ao pecador. Chegou o Novo Testamento, Jesus veio, agora não mediante o sangue, irmãos, de touros, de animais, mas mediante o seu próprio sangue. O Senhor Jesus morreu na cruz. Nós somos salvos porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós cremos na obra de Jesus. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o coração da pregação. É o sacrifício de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Puro e simples, irmão. Não tem uma coisa mais simples do que isso aqui. Agora, durante a grande tribulação, como é que é a salvação? Permanece, irmãos, o mesmo princípio, é a mesma verdade. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15. E eu disse-lhe, Senhor, versículo 13, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes espiritual, irmão, seus pecados, e as branquearam no que, irmão? No sangue do Cordeiro. Foram salvos por quê? Porque creram em Jesus. Então, irmãos, vamos parar com esse negócio de que Bíblia vai perder virtude, de que Bíblia vai ser igual ao jornal velho, de que ninguém vai entender nada. Não tem respaldo para falar essas coisas. É pura e simples ignorância. Não tem texto, não tem palavra, não tem nada para falar isso aí. Vai ser um período, gente, que Deus vai salvar muita gente, mas também vai ser um período que muita gente não vai aceitar, como sempre foi. Ou não foi assim lá nos dias de Noé? Foi ou não foi? Estão pregando o Evangelho, irmão, estão construindo arca, e tem gente que não quer saber, até o dia que chegou o dilúvio, que destruiu a todos. Segunda verdade, irmão, que nós aprendemos é que não há salvação fora do sangue do Cordeiro de Deus. Na grande tribulação, irmão, ninguém é salvo por seu próprio sangue. Quem quiser se salvar, irmão, vai ter que dar a vida. Para com isso, irmão. Para com isso.
que se salvar vai ter que dar vida, irmão. Para com esse tipo de coisa. A salvação, irmão, é na vida de Jesus. A salvação é no sacrifício de Jesus. Pode me fuzilar. Não é porque eu sou fuzilado que eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu creio no sacrifício de Jesus. Pode me degolar. Eu não sou salvo por ser degolado. Eu sou salvo por crer no sacrifício de Jesus. Os mártires, irmão, não foram salvos por morrer na arena, por ser comido pelos leões. Foram salvos por perseverar, crendo na obra maravilhosa que Jesus realizou. O sangue das pessoas não tem poder de espiar ninguém, gente. Não tem esse poder. Teu sangue não tem esse poder. Você pode arrumar a última gota. Se você não crê no sacrifício de Jesus, não vai a lugar nenhum. Amém? A base da salvação, irmãos, é a fé e o sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Terceiro, haverá pessoas salvas que passarão por esse período. Haverá pessoas salvas que passarão por esse período. E algumas, irmãos, passarão por esse período vivas. Está escrito: bem-aventurado aquele que chega a 1330 dias. 1260 dias, irmãos, é o segundo período da tribulação. 1330, irmão, o cara entrou vivo no milênio. Vamos para Apocalipse capítulo 15, versículos 2 a 4. Haverá pessoas salvas que passarão por esse período. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, os que venceram a besta, parece que a besta, irmão, vence todo mundo. Não vence. A besta vence, irmão, fisicamente. A besta vence, irmão, matando o corpo, mas eles vencem espiritualmente, sendo fiéis, irmão, perseverando. Então, quando Deus olha, eles vencem a besta. Ele tem a visão dos que venceram a besta, venceram o seu número, venceram o seu nome, venceram tudo. Amém? Glória a Jesus. Para vocês verem, irmão, que o diabo é vencido sempre. É vencido, irmão. O diabo não é vencedor nem na grande tribulação, irmão. Aleluia. Então nós temos lições maravilhosas a aprender nesse texto. Haverá pessoas salvas que passarão por esse período. Deus tem preparado um lugar de consolo para os salvos. É uma das expressões mais lindas para mim em toda a Bíblia. A expressão que aparece nos versículos 15 a 17 do capítulo 7 de Apocalipse. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Eles vieram da grande tribulação, irmãos, tiveram fome, tiveram sede, passaram dificuldade. Eles estão vindo da grande tribulação. Mas o Senhor está dizendo: nunca mais. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Olha só o pastor dessa gente aqui.
e lhe servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Último, Deus executará seus juízos, porém sua graça salvadora estará presente. Deus vai executar nesse período seus juízos sim, vai. São selos, trombetas e taças, nos quais se consuma a ira de Deus. Mas será um período também de colheita. Em casa, leia, capítulo 14 de Apocalipse, tem duas colheitas lá. Uma colheita dá a entender, irmãos, pessoas salvas, e a outra vai ser o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, onde Deus vai pisar o lagar, irmãos. O lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus vai pisar o lagar. O mundo é o lagar. Na grande tribulação de Deus vai pisar o lagar. É algo terrível. Então, nós sempre aconselhamos o povo de Deus, a igreja, irmãos, vamos estar na presença do Senhor. Na medida do possível, irmãos, é bom conhecer, é bom saber essas coisas, é bom. Conhecimento é bom. Vamos estar preparados para quando soar a trombeta, nós subirmos com Jesus. Amém? Não vamos trocar o certo, gente, pelo duvidoso. Vamos agora, vamos com Jesus. Amém? Vamos agora, irmão, debaixo da graça de Deus, com a igreja, quando soar a trombeta, vamos subir. Amém? Glórias a Jesus. Então, aí nós temos a primeira passagem parentética do livro de Apocalipse, falando então sobre essas duas multidões. Uma multidão na terra dos judeus, e a outra multidão já foi vista no céu diante do trono do Senhor. Uma multidão incontável de pessoas que saíram de todos os lugares, de todo povo, tribo, língua e nação, que se encontravam diante do trono, vestidas de branco com palmas nas mãos. Vestido de branco, irmão, significa a obra maravilhosa do perdão de Deus no sangue do Cordeiro, e palma nas mãos é um símbolo de vitória. Palmas aqui é um símbolo de triunfo, um símbolo de vitória. Venceram. Venceram, irmão. Glórias a Deus. Quem crê em Jesus vence sempre. Quem está firme em Jesus, irmão, tem condição de vencer. Venceram durante a Inquisição, venceram, irmão, durante as perseguições, venceram no meio do comunismo, na Rússia, na China, na Coreia. Ninguém destrói, irmão. Aleluia. Ninguém destrói. Não existe prisão, cadeia que prende o Evangelho, irmão. Não existe cadeia de ferro que consiga segurar o poder da palavra de Deus. O poder, irmão, o poder da palavra do Senhor. Glória a Jesus. A igreja sempre é vencedora. Lá na Rússia, estude um pouquinho de história, irmãos. Estude um pouquinho de história. Se alguém defende o comunismo, irmão, estude um pouquinho de história. E veja o que eles fizeram em todos os países onde entrou o comunismo. Eu vou morrer, irmãos, pregando contra o comunismo. Vou morrer pregando contra o comunismo. O comunismo é satânico, o comunismo é diabólico, o crente não pode ter cabeça comunista. Cabeça de comunista, irmão, salvo por Jesus em crente? Não, querido, misericórdia, irmão. Aí aqueles pastores eram presos, sentenciados à morte, porque eles ganhavam a oportunidade de achar outra coisa para fazer, de negar Jesus, eles não aceitavam. E os pastores mais velhos trocavam com os mais novos, dizendo: nós já vivemos muitos anos, vocês são mais novos, nós vamos e vocês ficam. E eles se ofereciam para morrer, desde quando os mais novos ficassem vivos. Na China,
chegou um determinado período, debaixo do governo de Mao Tse Tung, que já não tinha mais pastor. Era tanta morte de pastor, era tanto fuzilamento, que a igreja chinesa ela foi dirigida pelas mulheres. As esposas dos pastores começaram a dirigir a igreja, já não tinha mais homem para dirigir. Querido, pegava uma Bíblia e arrancava as folhas e entregava para um irmão uma folha da Bíblia. E o irmão lia tanta folha da Bíblia, irmão, que ele decorava inteirinha. Lia, arrancava outra e entregava para o outro. Arrancava outra e entregava para o outro. Arrancava e pegava a Bíblia, irmão, distribuía uma Bíblia para centenas de pessoas. E aí, irmão, quando achava uma página daquela Bíblia numa casa, então a pessoa tinha literatura subversiva. Era um criminoso e era preso por ter uma página da Bíblia. Só que aqueles crentes, irmãos, eles conheciam tanto a palavra. Hoje, irmão, tem crente que não sabe nem o Salmo 23, é uma tristeza. Irmão, diz aí o Salmo 23. Graças a Deus, os que sabem, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas tem crente, irmão, ele não sabe 3 versículos da Bíblia, não sabe. Agora esses crentes, irmão, tinha uma igreja na China, que tinha uma Bíblia grande que os missionários trouxeram há muitos anos atrás, e ela tinha corrente. E uma fila enorme. Aí o irmão chegava ali, tinha que ler um capítulo. Fila enorme, irmão. O irmão, ele ia passar uma página ou outra detrás. Agora é minha vez. Agora tu já leu o teu capítulo, agora é minha vez. Vamos botar uma Bíblia aqui uma hora dessa. Os crentes sempre venceram, irmãos. Sabe aonde que os crentes não estão vencendo, irmão? Aonde é só facilidade. Sabe aonde que o evangelho não está se destruindo? Está um fracasso? Aonde, irmãos, as pessoas prosperaram tanto. Vai lá na Europa. Vai na Espanha, vai na Inglaterra, vai na Alemanha. Vai lá onde as pessoas vivem, irmão, vivem bem. Vai lá ver se estão cheios do Espírito Santo. Vai lá ver se as igrejas estão cheias. Vai lá ver que situação que se encontram as coisas. O que é a prosperidade, o que é a barriga cheia, irmão. O que ter as coisas em abundância faz com as pessoas. Mas quando as coisas apertam, irmão, quando as coisas apertam, os melhores crentes, irmão, não tem carro, vai a pé. Até, irmão, furar o sapato. Pessoal que quer servir a Deus, irmão, porque o Senhor tem em todos os tempos alguém, irmão, separado. Nunca deu esse gosto para o inimigo. Vamos nos colocar de pé o nosso horário.